Se o dono da casa soubesse qual a hora em que viria o ladrão para arrombar a sua casa, ele se preparava para evitar. Bom dia, meu irmão, muita paz e alegria. Eu quero clamar hoje, nessa manhã, a bênção de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o seu, sobre o meu, sobre o nosso coração. Hoje são 20 de outubro de 2021, quarta-feira, um dia especial para meditarmos sobre a palavra de Deus, que hoje está em Lucas 12, 39 seguida. Jesus ele continua o evangelho de ontem falando sobre a vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus. E ele começa a usar parábolas para quê, Israel? Para nos ensinar como nos preparar para a sua vinda. Israel, Jesus virá mesmo? Jesus virá. Qual o dia, qual é a hora? Nem o Cristo sabe qual é o dia, qual é a hora. Então, se nem Ele sabe, se nós não sabemos, o que temos que fazer? Nós precisamos parar de ser cristãos de última hora. Quem são os cristãos de última hora? São aqueles que só querem rezar quando tem alguém doente na sua família, quando quer que alguém passe num concurso na sua família, quando está em crise no casamento, quando não está mais controlando os filhos, quando está numa situação difícil. Esses são os cristãos da última hora. Só querem dobrar oração, jejuar, fazer penitência quando estão passando por dificuldade. E isso é ser cristão da última hora. O cristão da última hora, ele deixa tudo para o último momento e só vai clamar a Jesus na hora da dor. O cristão prudente, aquele sábio, ele não se prepara só para a dificuldade. Não, ele vive preparado dia e noite, porque ele está conectado, ele está em sintonia com o Cristo todas as 24 horas do dia. Então, se vier dificuldade, ele está firme. Israel, ele pode até cair, pode, mas ele não vai ficar no chão, ele vai levantar, porque ele está preparado para qualquer tipo de tribulação. Então, estar preparado para a vinda de Jesus é você estar em Jesus, é você estar ligado a Jesus, é você estar em sintonia com Jesus. Gente, como que Jesus virá e vai deixar aqueles que estão seguindo Ele verdadeiramente? Não vai deixar. Então, se você está com medo da vinda de Jesus, é porque você não está fazendo a vontade dEle. Repito, está assombrado, está desesperado, com medo da vinda de Jesus, é porque não está fazendo a vontade de Jesus, não está no mover de Deus, não está se permitindo ser conduzido por Jesus. Essa é a resposta. Então, se não estamos, o que temos que fazer, Israel? Estarmos ligados, estarmos conectados a Ele. Isso que nós temos que fazer. Tem muita gente que diz assim, Israel, Deus está no controle de tudo. Deus não está no controle de tudo. Deus não está no controle da sua vida. Deus não está no controle da vida daqueles que não entregam. Por que Deus não está no controle, Israel? Porque tem gente que diz que acredita em Deus, que ama Deus, que crê em Deus, mas toma as decisões da sua vida. Não pergunta se é a vontade de Deus, não deixa Deus conduzir. É por isso que Deus não está no controle. Deus vai estar no controle realmente daqueles que entregarem e dizer, Senhor, eu saio do trono da minha vida para que o Senhor sente, o Senhor conduza, o Senhor me leva onde o Senhor quiser, faça o que quiser da minha vida. Aí é entregar o controle da vida para Jesus. Mas são poucos os que fazem isso. Então, se você não tem coragem de entregar o controle da sua vida para Jesus, já é de cara uma compreensão, um entendimento em que você não está disposto a largar tudo por causa de Jesus. Quando Jesus vier com seus anjos para buscar os seus, olha o que a palavra diz, para buscar os seus. Ele até usa aí o exemplo do empregado, quando Jesus sai, que ele deixa o empregado para cuidar dos outros empregados da sua casa. Se esse empregado não se preparar, não organizar, quando o Senhor voltar e ele tiver bagunçado tudo, esse empregado vai sofrer consequências. Ele fala de chicoteado, ele fala de ser lançado ao fogo. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Vigiar.
Irmãos, o que é vigiar? Ontem ele dizia com os rins cingidos, com as lâmpadas acesas. Hoje ele está dizendo que nós precisamos nos vigiar, mas é uma vigília em Deus, é uma vigília com Deus, é uma vigília de estar firme em Deus. Quando Jesus vier, ai daqueles que tiverem ódio no coração, mágoa, rancor. Quando Jesus vier, ai daquele que estiver brigado com a esposa, com o esposo, com os filhos. Quando Jesus vier, ai daqueles que estão numa vida de vícios. É disso que o Senhor está dizendo, irmão. Se preparar para a vinda de Jesus é largar todos os vícios. Se preparar para a vinda de Jesus é estar em paz com a família, com a esposa, com todo mundo. Para de carregar fardo pesado, ódio, essas coisas. Se liberta disso. Quando Jesus vier, nós precisamos estar livres. Livres em Jesus. A liberdade verdadeira é aquela que Cristo nos dá. Por isso eu quero dizer a você, meu irmão, nessa manhã. Está pronto para a vinda de Jesus? Não, Israel, não estou. Pois começa a se preparar, não amanhã, mas hoje, agora. Na hora que você ouvir esse evangelho, você vai começar a pensar em coisas que você precisa se libertar, em coisas que você precisa largar, que você precisa deixar urgentemente. Para quê, Israel? Para ser inteiramente de Deus. Deus não aceita te dividir. Não aceita. Então, irmão, para de fazer coisas erradas, coisas ruins. Para de ser uma pessoa difícil. Para de ser complicado. Para de dar trabalho para Deus. O Senhor já tem nos dado tantas oportunidades e a gente não aproveita. Então, sabe de uma coisa? Muda de vida. Quando o Senhor chegar, Ele quer nos encontrar num processo de conversão, de mudança de vida, de santidade. Ou então ficaremos e não iremos para o céu. Não esqueça que a tua casa é o céu, que a nossa casa é o céu. Nós viemos de lá e para lá precisamos voltar.